o exemplo supremo de serviço. Vocês já vão sacar rápido. Vai falar de Jesus. Sim, é Ele o nosso exemplo supremo de serviço. Mas eu quero relatar a você a história do Dr. Paulo Brand, que viveu na década de 50. Ele trabalhava na Índia. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar o que ele fez, o avanço que ele trouxe para a medicina na época dele. Se antigamente você escutava falar de lepra, o que era feito com as pessoas? O que acontecia com as pessoas que tinham lepra? Afastadas completamente da família, amigos, não iam para a igreja. Você já percebeu aquilo? Ser afastado de tudo. Mas na época do Dr. Brand, também acontecia. As pessoas que tinham Hansen, que é o problema, o nome mais bonito, né? Hanseníase, eram separados. Os médicos não tocavam naquelas pessoas. Mas o Dr. Brand, ele era diferente. Certa ocasião, ele se aproximou de uma pessoa que estava com esse problema, que nunca tinha sido tocado. Ele se ajoelhou, lavou os pés daquela pessoa, e esse enfermo ficou chorando silenciosamente. E a enfermeira que estava acompanhando percebeu esse detalhe. E quando o doutor terminou de fazer todo o tratamento, ele se retirou. E aí a enfermeira se aproximou do paciente e disse: "Por que você estava chorando?" Ele respondeu: "É que ninguém nunca me tocou." Isso impressionou aquela enfermeira. E ela não ficou parada, ela foi atrás do médico. E ela chegou e disse: "Doutor, o paciente X estava chorando. E ele relatou, é por causa que o Senhor tocou nele. Por que o Senhor fez aquilo?" Eu não vou parafrasear as palavras dele. Eu quero ler as palavras que ele disse. Presta atenção. Ele disse assim: "Quando toco nesses corpos feridos, lembro que foi exatamente isso que Jesus fez. Ele tocou os intocáveis, ele serviu os esquecidos. Eu só estou fazendo, ou eu estou seguindo o exemplo dele." Amém? Queridos, o Dr. Brand não procurava o reconhecimento. Ele está fazendo, ele está querendo se aparecer. Não. Ele simplesmente estava seguindo o exemplo de Jesus. E nesta manhã eu quero abordar 4 pontos com vocês. O serviço de Cristo revela o coração do Pai. Segundo aspecto, o serviço de Cristo é o modelo para o discípulo. Terceiro aspecto, o serviço de Cristo culminou no sacrifício da cruz. E o quarto aspecto, o chamado para o serviço hoje. O texto que norteou, que serviu para a base da nossa oração, Marcos capítulo 10, o versículo 45, ele nos diz da seguinte maneira: "Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos." Hoje,
no tempo que nós vivemos, nós procuramos sermos reconhecidos. E isso é natural. É o trabalho que você faz, e pelo trabalho que você faz, você será reconhecido. Isso é natural. Porém, hoje nós estamos invertendo esse padrão. Você já percebeu? Ou quando você canta bonito, ou quando você prega bonito, as pessoas começam a falar: muito, muito legal a pregação de hoje, viu? Estão elogiando. Mas se o elogio sai para a bajulação, aí que é prejudicial. Em vez de focar a Cristo, o louvor, a pregação, em vez de ser focado a Cristo, nós estamos sendo o centro de atenção. No lugar que as pessoas olhem Jesus, nós queremos aparecer no lugar de Cristo. Jesus mudou, quebrou os paradigmas na época dele. É por essa razão que ele é o nosso exemplo supremo de serviço. E nós vamos aprender nesses 4 pontos. O primeiro ponto, que o serviço de Cristo revela o coração do Pai. Lá no céu, antes de acontecer a catástrofe, qual era o sentir das hostes angélicas? Os anjos, como que era o ar lá no céu? Qual era o clima no céu? Paz, alegria, felicidade. Até que num momento alguém desejou ocupar o lugar de Deus. E nesse momento, esse ser começou a colocar no pensamento de todos os anjos que nós somos perfeitos e que nós não precisamos da lei de Deus. E que o governo de Deus é tirano. A lei de Deus é muito rígida. Então nós não precisamos daquilo. E se nós lermos na inspiração, a inspiração relata que a maioria dos anjos seguiu o conselho. Porém, os anjos que não foram convencidos, chorando, falaram para aqueles anjos e eles voltaram, se arrependeram. Porém, o mal já tinha se alastrado. E isso ficou colocado no pensamento dos anjos. Deus é tirano. Deus só quer justiça. Deus, ele só quer punir. Aquele Deus que fala de amor não é aquilo que é falado. Isso foi semeado no coração dos anjos, isso foi semeado também no coração do ser humano. E se você perguntar para as pessoas que não têm o conhecimento ou descreem, ou que não têm religião, eles vão falar: Deus é injusto. Por que existe toda essa maldade? Se há Deus, por que tem essa maldade? Por que o mundo está desse jeito? E quando Jesus veio, ele tinha que revelar o coração do Pai. Jesus teve que revelar o coração do Pai. Vocês lembram a experiência quando Filipe perguntou para Jesus: mostra nosso Pai? Vocês lembram? E o que Jesus respondeu para Filipe? Filipe, há quanto tempo estou convosco? Vocês me perguntam, mostra nosso Pai. Quem me conhece, conhece quem? O Pai. Qual era o sentido
então que Jesus estava falando, quem me conhece, conhece o Pai. O que Jesus desejava transmitir naquela ocasião? Jesus queria tirar, através da atitude dele, através da vida, do procedimento, o que ele vivia, demonstrou completamente diferente o que Satanás estava pregando. E nós vamos encontrar na palavra de Deus, Jesus se preocupava. Foi o texto base para a nossa oração. Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir. E naquela atitude de servir, é a preocupação que ele tinha pelo ser humano. Quando alguém nos faz alguma coisa, quando alguém nos cutuca, ou mexe conosco, ou mexe com a nossa família, qual é nosso comportamento? Como nós agimos? Será que nós teremos a mesma confiança de nos aproximar daquela pessoa? Será que nós, se éramos amigos, se aconteceu algum deslize, será que voltará a ser a mesma coisa? Não. Nós teremos receio. Nós evitaremos nos aproximar da pessoa. Mas eu te pergunto, Jesus, ele não se afastava das pessoas. Jesus, ele se aproximava das pessoas. E nós encontramos no relato bíblico o que Jesus fazia para ganhar o coração da pessoa. E Jesus, ele demonstrou e revelou o caráter do Pai aqui quando ele esteve. Que não era o caráter tirano, não era o caráter de ódio, de ira, senão o caráter de amor. E ele deixou marcado no ministério dele que Deus, o Pai, é amor. João 3,16, o que nos diz lá? Um texto conhecido. Como esse versículo começa? Porque Deus amou o mundo. Quem é esse Deus que amou o mundo? Está fazendo referência a quem? Ao Pai. É o Pai que amou o mundo e fez o quê? Deu seu Filho. Não vamos entrar em detalhes. Mas o Pai amou o mundo de tal maneira, revelando o amor que Ele tinha por mim e por você, deixou que o Filho Jesus viesse a nosso mundo. Que amor é esse? Até tem uma música, que amor é esse? Nós não conseguimos compreender tamanho amor de Deus para conosco. E é um atributo que é concedido a nós. Porque Deus é amor. E Deus nos diz o quê? O que nós devemos fazer com relação a esse amor que Deus nos dá. O apóstolo do amor, ele vem falando, aquele que odeia o seu irmão, o que acontece com ele? Será que ele tem amor? Será que ele diz, ama a Deus, mas odeia seu irmão? Será que ele ama a Deus verdadeiramente? Será que ele está demonstrando o caráter de Deus na vida dele? De jeito nenhum. Se eu digo amar a Deus, eu vou amar o meu semelhante. Eu vou amar o meu próximo. Não é teu amigo, porque a teu amigo você ama. Mas é aquele que machucou a gente. É aquele que nós temos alguma coisinha. Estamos magoados com a pessoa. Nós devemos demonstrar o caráter de Jesus aqui nessa terra. Porque nós pedimos, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Senhor, eu quero ser um exemplo teu aqui nessa terra.
Mas como vou ser exemplo se eu não cultivo o caráter de Jesus aqui nessa terra? Queridos, é o passaporte que nós levaremos para entrar nas mansões celestiais, que é o nosso caráter. O caráter de Jesus refletido na minha vida e na sua vida. E Jesus, ele demonstrou o caráter do Pai aqui nessa terra. Tem um texto na inspiração, Conselho sobre Mordomia, que diz assim: Cristo veio ao mundo para revelar o amor de Deus. E ele revelou, sim ou não? Revelou. O serviço de Jesus não foi por obrigação. O serviço de Jesus foi por amor. O serviço que nós estamos fazendo, começa por mim, que eu faço, está sendo por amor ou está sendo por obrigação? É uma pergunta que cada um de nós devemos nos responder. Você pai, em casa já aconteceu. Às vezes, hoje quase não, mas quando os pequenos, o que eles fazem? Pegam as coisas dos pais, da mãe e faz o quê? Usa, né? Usa. Minhas filhas já pegaram minha gravata, usava a gravata, pegava o sapato da mãe, usava o sapato e ia andando. Eles vêm refletindo o que nós somos. E se você perguntar para seu filho, para sua filha, você quer ser como quem? Eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe. Você percebe que somos espelhos para eles? Somos espelhos. Quem é o nosso líder espiritual? Quem é o líder que está nos guiando? Jesus. Jesus é o nosso líder. E nós somos o que dele? Discípulos. Todos nós somos discípulos de Jesus. Porém, no tempo que ele vivia, vocês já estudaram que os discípulos tinham atritos entre eles. Eu quero ser maior, eu quero ser superior a você. Você é assim, você não está preparado, você... Não, eu sou o melhor. E, certa ocasião, falou: Senhor, a mãe chegando, Senhor, quando o teu reino for estabelecido, coloca um na tua direita e outro na tua esquerda. Jesus respondeu: não me compete, senão meu Pai. Mas Jesus deixou claro: aquele que deseja ser superior, que deseja estar acima de todos, o que ele tem que demonstrar? Como discípulo de Jesus, ele tem que servir. Olha, tem um texto que eu quero deixar para nós. Alguém aqui tem um celular sem senha? É tudo com senha, né? Tudo com senha. E hoje tem o Face ID e tudo. Então, está tudo bloqueado. Se alguém pegar seu celular, ninguém conseguirá acessar. E se eu falar: vocês confiam em mim? Eu sou o pastor da igreja, viu? Sou o pastor da igreja. Vocês são as minhas ovelhas. E diz que as ovelhas obedecem o pastor. Não é assim? Sim ou não? Se vocês vão me obedecer, então, eu vou pedir o celular de todo mundo que me dê a senha também desse celular. Vocês me dariam? Por quê? Vocês não dizem que vão me obedecer?
Nas outras coisas, mas nesse daí não, pastor. Esse daí é particular. Então, celular é pessoal. Então, é de cada um. Aonde que eu quero chegar? E se eu pedir ainda a senha da sua conta bancária, piora. Você não vai me dar. Embora você tenha muito dinheiro, você não vai revelar para mim. Porque é particular. Você percebe que a senha é para proteger. E você sabia que a igreja de Cristo ela tem uma senha também? Você sabe qual é a senha da igreja de Cristo? Quem aqui sabe qual é a senha da igreja de Cristo? Alguém sabe? Eu vou ler. Ciência do Bom Viver, 148. A igreja de Cristo está organizada para o serviço. Sua senha é... Vocês querem saber? Vocês querem saber? Quantos querem saber qual é a senha da igreja de Cristo? A senha da igreja de Cristo tem 6 letras. Já estou ajudando muito, gente. Se você, eu vou dar a página 148 do livro Ciência do Bom Viver. Você quer saber? Entra no aplicativo, depois do culto, claro, e você pesquisa. Não, eu vou falar. Eu tenho que falar. É servir. Eu vou repetir. A igreja de Cristo está organizada para o serviço. Sua senha é servir. Não lhes cumpre somente servir ao povo, mas ensinar-lhes a servir. Essa é a senha da igreja de Cristo. E eu tenho certeza que a igreja de Cristo da Vila Matilde, ela serve. E ela tem que servir. E tem que ensinar a que as pessoas sirvam também. Porque dessa maneira, nós tornamos discípulos de Jesus. Quem aqui quer ser discípulo de Jesus? Todos. Vamos servir. E esse serviço, irmãos, fez com que Jesus chegue ao âmago do ministério dele, ao ato supremo do serviço, que é dar a vida por mim e por você internauta. Eu quero ler um pensamento. João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Como nos considera Jesus então? Amigos. Com certeza, querido, você tem muitos amigos. É natural sermos sociáveis. Ter amigos aqui e lá. E Jesus nos considera como amigo dele. Somos o amigo de Jesus. É por esse motivo que ele entregou a vida dele em favor do nosso resgate. É por essa razão que nós estamos hoje aqui em adoração a Deus, em gratidão a Deus, porque Ele deu a sua vida por mim e por você. Que amor é esse? A inspiração nos diz, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 268. Era para elevar o homem caído, precisava Cristo alcançá-lo onde se achava. Nós estávamos perdidos. Jesus teve que vir ao nosso mundo. Após 4.000 anos de pecado, tomar a natureza do homem, deixar a glória, o poder, a adoração dos anjos, ocultar a natureza divina dele
e não ser usado em benefício dele e vencer como homem aqui na terra. Para garantir que nós também, ligados a Cristo, podemos vencer. Jesus derramou seu sangue. Continua, humilhou-se até as mais baixas profundezas da miséria humana, a fim de que pudesse estar habilitado a alcançar o homem. Queridos, Jesus revelou o coração do Pai. Jesus demonstrou através do exemplo para que nós sejamos discípulos dele. O serviço de Jesus chegou ao ápice no ato supremo do sacrifício dele. Jesus hoje nos chama para o serviço também. Quem aqui gosta de ter dívidas? Ninguém. Ninguém gosta o nome no Serasa, né? Ou no SPC. Ninguém gosta. É ruim. Porque aí o seu nome fica sujo. Ninguém gosta de ser devedor. Mas na carta de Paulo aos Romanos, vem apresentando, e Paulo mesmo se intitula como devedor. Mas devedor do quê? Se ele se intitulava como devedor, nós também, essa carta é direcionada para nós. Nós somos devedores. Devedores do quê? Eu não devo a ninguém, irmão. Não estou falando de dinheiro, não. Eu sei que você não deve a ninguém. Mas nós somos devedores. Eu vou ler para você o texto. Romanos, capítulo 1, verso 14 e 15. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo que, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Paulo era devedor do quê? Pregar o evangelho. Jesus fez isso, nos alcançou. Agora Paulo, ele tinha que alcançar. E nós somos também devedores. Não de dinheiro. Pregar o evangelho. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 14, a primeira partezinha fala, servindo uns aos outros. Nós devemos servir. Eu vou chegar mais perto. E eu quero falar para você nesta manhã, porque essa mensagem é para mim particularmente. E também para você. Eu não quero ficar em dívida. Também eu oro ao Senhor para que você não fique em dívida com Deus. Vamos seguir o exemplo supremo do serviço. O maior exemplo que o mundo já conheceu, que é Jesus Cristo. Jesus nos está falando nesta manhã. Não lembro o nome de todos, mas Deus sabe seu nome. Deus te conhece. Assim como Jonas, na lição que estudamos hoje, ele quis seguir o caminho dele, mas passou por uma pequena prova que ele mudou e ele cumpriu com o chamado dele, que é servir a Deus. Não fiquemos no estômago do grande peixe.
Isaías capítulo 6, versículo 8, nos disse, Deus nos faz o chamado. A quem enviarei e quem há de ir por mim? É o chamado que Deus nos faz nesta manhã. Eu preciso de pessoas, Jesus nos disse. Estou precisando de crianças e adolescentes, os irmãos que estão aqui, os de mais experiência, os internautas também. Jesus nos disse, a quem vou enviar? Quem há de ir por mim? E qual será a nossa resposta, igreja? Eu acredito que podemos responder com mais força. Eu vou repetir a frase que o Senhor nos faz nesta manhã. E todos juntos vamos responder a esse chamado. A quem enviarei e quem há de ir por mim? Eis-me. Queridos, nós estamos falando para o Senhor. Senhor, estou aqui. Eu quero te servir. Usa-me. Eu quero que as pessoas vejam o caráter de Jesus refletido na minha vida. Eu quero ser esse mensageiro que o mundo está precisando. Cumpramos com o nosso legado. E dessa maneira, queridos, estaremos abreviando cada vez mais a vinda de Jesus à nossa terra. O meu desejo nesta manhã, para você e a sua família, que tenhamos o desejo de servir a Jesus. Onde quer que nós estejamos, sirvamos Ele de coração. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua querida família. É meu desejo e a minha oração nesta manhã. Amém.